Amém. A paz, irmãos. Amém? Estou nervosa. Podem sentar. Eu peço que vocês mantenham suas Bíblias nas mãos, porque a gente vai percorrer por alguns textos da Palavra do Senhor enquanto a gente medita nessa noite, mas a gente não vai ler, a princípio, um texto básico somente, tá? A gente vai discorrer por diversas passagens da Bíblia. Obrigada pela oportunidade, pelo privilégio, responsabilidade, né? Estar aqui na frente, trazendo a palavra do Senhor. Por mais que, às vezes, a gente já esteja acostumado a usar o microfone, cantar, enfim, sempre é uma responsabilidade muito grande. E dá um medinho. Falei com a minha mãe em casa, falei, nossa, estou nervosa, porque é uma responsabilidade, né, irmãos? E, querendo ou não, eu fico feliz em me sentir nervosa, porque é temor, né, que a gente tem pela palavra do Senhor. Enquanto a gente tem esse sentimento, quer dizer que a gente não está confiando nas nossas próprias forças. A gente depende de Deus. E eu dependo do Senhor. Então, concordando com a oração que já foi feita aqui nessa noite, eu oro mais uma vez. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja usando a minha vida, usando a minha boca, usando a minha mente, Senhor, para poder ministrar essa palavra ao coração da Tua igreja. Essa palavra que o Senhor compartilhou comigo, ministrou a mim, ao meu coração e à minha casa. Que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito esteja me usando para que eu possa compartilhar também com os meus amados irmãos. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu faço. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. A gente está fechando a série de sermãos hoje, né, sobre cultura de adoração. A gente aprendeu sobre avivamento, sobre jejum, sobre oração, e agora a gente está falando sobre adoração. E nas últimas 3 semanas, hoje é a 4ª, né, falando sobre esse tema, a gente aprendeu várias coisas sobre esse tema, sobre essa temática de adoração. E na semana passada, a Tamara fez um resumão muito bom, sintetizou bastante e trouxe uma série de outras questões muito enriquecedoras sobre esse tema. A gente aprendeu que nós fomos criados para glorificar a Deus. A gente aprendeu que devemos adorar em todo tempo, em todo lugar, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque nós fomos criados para o culto. Nós fomos criados para adorar a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aprendemos que a adoração, lá no comecinho, é reagir a Deus. Aprendemos que a adoração é reagir à presença dEle. Mas antes da gente reagir a quem Deus é e à presença dEle, a gente só vai conseguir fazer isso, de fato, ter essa reação na proporção adequada, quando a gente entende quem nós somos primeiro. Nós somos pecadores, somos imperfeitos, somos seres humanos falhos, pequenos, mas somos considerados filhos amados de um Deus tão maior e tão superior a nós. Um Deus que escolhe se achegar, que está interessado em mim, está interessado em você, na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas. Ele é um Deus perto. A gente vê que um dos nomes do nosso Senhor é Emanuel. Emanuel é Deus conosco, Deus perto, Deus presente. Um Deus que quer se relacionar e escolheu fazer isso desde quando criou os primeiros seres humanos. Quando a gente vê lá na criação do Éden, se a gente abrir a nossa Bíblia, eu convido desde já, você abra a sua Bíblia nesse momento, Gênesis capítulo 3, no versículo 8. Gênesis 3, 8, diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o suave vento da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Só o 8 mesmo. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, andava, dava a ideia de continuidade, era uma prática de Deus, andar pelo jardim quando soprava o suave vento da tarde. Ele criou o mundo e ele habitava no mundo com os primeiros seres humanos que aqui habitavam também. Um Deus que escolheu habitar no meio do seu povo. Êxodo capítulo 25, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. O 3. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze. Versículo 8.
e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor Deus disse isso a Moisés, no versículo 8, farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Deus que deixou a sua glória e veio ao mundo sofrer o nosso sofrimento, ele foi 100% homem, irmãos. Jesus passou pelas mesmas mazelas que a gente passa aqui. Ele, com certeza, teve seus momentos de ansiedade, seus momentos de fome. A Bíblia diz que Jesus sentiu fome quando ele estava lá no deserto sendo tentado pelo inimigo. Jesus viveu e sentiu as coisas que a gente sente aqui nessa terra. Mas ele deixou os céus dele, veio até aqui, se fez 100% homem para viver na pele tudo que a gente vive, para que um dia nós pudéssemos ter o direito, nós possamos ter o direito de viver com ele eternamente nos céus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A gente vai ler do 5 ao 11. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia nesse momento. A gente vai discorrer por vários textos da palavra do Senhor. Tá? Filipenses 2:5, do 5 ao 11, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um Deus que se fez homem, que abriu mão de tudo que ele tinha, de toda a grandeza, majestade e poder, para poder se fazer humano como nós, tão simples, tão pequenos, tão falhos e imperfeitos. E aí, quando a gente tem essa consciência de quem Deus é, do tamanho de Deus, do poder de Deus, e a consciência de quem nós somos nessa relação, a gente percebe que a gente precisa adorar a Deus. A gente fica constrangido, né? Não tem como você não se sentir constrangido a adorar a Deus de uma forma íntegra, de uma forma generosa. E é por isso que a gente vai falar sobre generosidade nessa noite. Hoje a gente vai ver 4 dentre muitas formas que existem de adoração. Mas antes de a gente tratar as formas de adoração em si, a gente vai tratar o balizador, a estrutura de todo e qualquer tipo de adoração, que é a integridade. Integridade ou integralidade são sinônimos, vão trazer o mesmo significado. Qual é o significado de integridade? Integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Plenitude, inteireza, estado de uma coisa completa. Então, eu aprendi isso aqui na terapia, com a minha psicóloga. Ela, em vários momentos, falou comigo: Isabelle, mas você está inteira naquele momento? Porque a ansiedade, as coisas da vida, principalmente as ansiedades, elas nos furtam dos momentos, né? Elas nos tiram dali. Muitas vezes você está aqui de corpo presente, mas a tua mente está lá fora, você está pensando em várias outras coisas, e você não está inteiro, você não está íntegro. Te falta integridade, te falta integralidade naquele determinado momento. E adorar, irmãos, estar em estado de adoração, estar em adoração diante do nosso Senhor, exige que nós estejamos inteiros. A gente precisa estar aqui de forma inteira, de forma completa. Como foi ministrado na última semana, não é possível que a gente não consiga ficar 2 horas dentro do templo, né, 2 horas em um dia de 7 da semana, de forma inteira, conscientes da presença de Deus, diante da presença do nosso Deus. É como se você tivesse, assim, quando a gente não está inteiro aqui, é como se você estivesse conversando com uma pessoa que está o tempo todo mexendo no celular. É muito chato, não sei se você já passou por isso. De repente, você está sentado, almoçando com alguém, conversando, enfim, em qualquer momento do teu dia. E você está tentando desenvolver um assunto com uma pessoa e ela está o tempo todo no celular. Aí você tem que repetir tudo que você falou. Já imaginou que às vezes a gente faz isso com Jesus? Não necessariamente porque você está mexendo no celular, mas porque você está aqui e não está. Você está aqui, mas não está inteiro. Não está com, corpo presente, corpo, mente e alma, inteiro diante da presença do nosso Pai.
É muito chato quando isso acontece. Então, queria ler com você Romanos capítulo 12, o primeiro versículo, muito conhecido. Fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo está falando, pelo amor de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Racional exige razão, existe inteireza, exige que a gente esteja por completo. Então, existe consciência, existe intenção, existe intencionalidade. A gente sai da nossa casa para poder vir até aqui com a intenção, creio eu, de adorar o Senhor. E a gente não pode permitir, irmãos, que a nossa adoração a Deus se torne um hábito automático. Ela deve ser um hábito no sentido de ser recorrente. A gente ter o hábito de adorar a Jesus, mas não um hábito automático, no sentido da gente fazer sem prestar atenção, fazer sem perceber, orar sem ter consciência do que você está orando, repetir várias palavras, aquela oração de Senhor, muito obrigado por esse alimento, o Senhor é muito bom, amém. Você entendeu o que você falou? Você prestou atenção no que você estava orando ali antes da tua refeição? Ou então antes de dormir? Jesus, obrigada por tudo, abençoa todo mundo e o mundo todo. Amém. A gente tem noção, às vezes a gente pensa, é uma oração racional, é uma oração intencional, dotada de intencionalidade, igual quando a gente fala, Jesus, abençoa fulano. Eu já falei isso aqui em outro momento. Abençoa fulano, mas abençoar como? Abençoar o quê? Abençoar por quê? Como é que é esse abençoar? Imagina que Jesus está sentado na sua frente e está perguntando isso. Você fala, Jesus, abençoa a Darlene. Tá bom, mas o que você quer que eu abençoe a Darlene? Abençoar como? Aí você vai desenvolver a sua oração. E a gente fala, nossa, mas eu nem tenho por que orar, assim, tanta coisa para orar. A gente tem, só que a gente usa umas orações, às vezes, meio deficientes, porque nos falta razão nesses momentos. Então, assim, quando a gente entende que a gente precisa estar inteiro diante da presença do Senhor, seja num momento de oração ou de adoração, quando a gente entende isso, aí sim a gente começa a falar sobre algumas formas, 4 somente, que a gente vai falar hoje, de adoração, tá? A primeira forma delas, adorando com gratidão. Parece bobo, mas é simples. Adorando ao Senhor com gratidão, irmãos. O Léo recentemente ministrou alguns dias aqui num devocional, acho que tem umas 2 semanas mais ou menos, sobre uma prática muito comum no Antigo Testamento, de erguer altares como atos de adoração a Deus, adoração em gratidão ao Senhor pelos feitos dele. Alguns personagens bíblicos praticavam ofertas de gratidão e de adoração dessa forma. E assim, também cantavam louvores, dançavam. E a gente viu semana passada isso, que Deus muito se alegra com uma adoração através da música, uma oração de corpo e alma, uma adoração entregue. Eu queria convidar você a ler comigo o Êxodo capítulo 15. O versículo 20 vai narrar para a gente um desses momentos. É quando o povo de Israel acaba de atravessar o Mar Vermelho. Êxodo 15, 20 diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Através de louvores ao Senhor, adorando com gratidão por algo que ele fez. Se a gente for ler nos Salmos, então nem se fala. São diversos os Salmos em que a gente vê os salmistas louvando o nome do Senhor em gratidão pelos feitos dele. A gente lê junto o Salmo 100, rapidinho, que é pequenininho, e demonstra bastante isso. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Existem muitos motivos para nós adorarmos ao Senhor, mas um deles é pelos feitos que Ele tem realizado na nossa vida. Essas são, inclusive, algumas formas públicas de agradecermos a Deus por bênçãos que nós recebemos e, ao mesmo tempo, testemunhar, para que outras pessoas vejam e testifiquem o que você está experimentando.
lembrar-se das bênçãos, dos livramentos, das curas, dos consolos, das palavras da parte de Deus que nós recebemos, nos dias de tristeza, de desânimo, inclusive, enchem o nosso coração de gratidão. A Tamara testemunhou semana passada que ela passou por um momento de aflição e aqui, na casa do Senhor, ela recebeu da parte de Deus uma palavra através das lembranças. Ela foi lembrando de onde Deus a tirou, de tudo que Deus fez na vida dela, e isso foi enchendo o coração dela de ânimo, de esperança, e todo o sentimento ruim foi dissipado. Então, existe poder, irmãos, num coração grato diante de Deus. A Bíblia é repleta de textos falando sobre gratidão. Então, adore o Senhor com gratidão. Ele espera isso da gente. Há poder no nosso testemunho, irmãos. Inclusive, quando a gente adora ao Senhor com gratidão, como a gente viu, seja o salmista cantando, o povo de Israel cantando e dançando depois de uma grande bênção recebida, a gente faz isso de forma pública, muitas pessoas veem, e isso é uma forma de você testemunhar. E existe muito poder no nosso testemunho, nas nossas experiências, não no sentido de vivermos de passado, mas de trazermos à memória aquilo que pode renovar as nossas esperanças. Isso é bíblico, né? Está lá em Abacuque. Em momentos de tristeza, buscarmos renovo da parte de Deus através dessas memórias, essas lembranças boas pelos feitos que o Senhor já realizou em nossa vida. Então, eu queria te encorajar nessa noite a ser um testemunhador. Testemunhe, conte o que Deus tem feito na sua vida. O seu testemunho, presta atenção nisso, o seu testemunho é uma forma pública de agradecer e glorificar a Deus. Não fique acanhado, irmão. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha, aí vem aquele sentimento de falsa modéstia. Ai, mas eu não vou falar porque podem pensar que eu estou querendo me gabar. Deixa pensar, você está querendo se gabar, problema. Não importa o que as outras pessoas estão pensando, importa o seu coração. O Senhor é quem sonda o nosso coração. Ele é que sabe da intenção do seu coração em testemunhar, em contar, compartilhar para a igreja aquelas pessoas, de repente, que oraram pela aquela vitória junto com você, que lutaram junto contigo, que estiveram de joelho dobrado aqui, clamando pela sua vida, de repente você nem podia estar, de repente, na consagração, como as irmãs sempre fazem, até hoje, orando pela nossa vida enquanto a gente está trabalhando, está lutando lá fora, não consegue estar aqui. Elas estão com os joelhos dobrados. E quando a gente vem aqui e testemunha, a fé delas é edificada, porque a oração delas foi ouvida. Porque a oração dos seus pais, dos seus amigos, de repente da sua esposa, do seu esposo, foi ouvida pelo Senhor. Olha que coisa linda. Então, testemunhe, não fique em silêncio. A sua vida e o que você faz com ela pode ser o caminho mais curto de alguém até Jesus. O que você fala pode ser o que mais vai aproximar alguém do Senhor. E eu queria concluir essa parte, esse primeiro tópico, né, falando sobre adorar através de ações de graças, através da gratidão, com um texto muito conhecido lá de Marcos, no capítulo 5. Se você puder, vamos ler juntos? Marcos, capítulo 5, do 25 até o 29. Uma passagem extremamente conhecida. Vamos lá. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus. Olha o que aconteceu. Tendo ouvido a fama de Jesus. A mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. O 27 fala, tendo ouvido a fama de Jesus. Ela foi curada porque ela ouviu falar de Jesus. Isso quer dizer que alguém estava falando sobre Jesus. Alguém que tinha tido um encontro com ele, que tinha sido alcançado por Jesus de alguma forma, estava testemunhando. E através desse testemunho, ela ouviu e falou, olha, entendi, então eu preciso ir até Jesus, porque lá eu vou conseguir a minha cura. E ela foi, e ela conseguiu. E muito provavelmente ela também tenha continuado testemunhando. Então você vê que é um efeito multiplicador do amor de Deus. Você conhece, você é alcançado pela graça do Senhor, isso não acaba em você. Não deve acabar na gente. A gente precisa continuar propagando. Então, irmãos, mais uma vez, sejamos gratos
pelas muitas bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas e adoremos ao Senhor com gratidão. Adoremos ao Senhor testemunhando publicamente daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Amém. Vamos agora ao segundo forma de adoração. Adorando através do seu trabalho. Colossenses capítulo 3, versículo 23, é um texto particularmente que eu gosto muito. Eu li no meu trabalho, inclusive, no ano passado, quando eu fiz uma reunião com algumas pessoas que trabalham no mesmo segmento que eu. E aí eu estava sendo questionada sobre a minha conduta, me comparando, né, com outras pessoas que já tinham trabalhado lá anteriormente. E aí, assim, eu até então, eu sou muito tímida, aqui eu falo e tal, mas no meu trabalho eu sou bem quieta, entro, muda, saio calada. Faço o que eu tenho que fazer e evito, né, não sei, é o meu jeito, eu sou meio quietinha mesmo por lá. E nesse bate-papo, no final do ano, nessa reunião que eu fiz, falaram, né, mas é porque você tem uma postura diferente, e assim, ninguém sabia muito bem o motivo. E aí eu fui e falei, então deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu abri a Bíblia em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. O 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Foi isso que eu falei. Eu falei, gente, eu sei que eu sou contratada por uma empresa, eu tenho uma chefia, mas eu não faço... O que norteia o meu procedimento aqui não é somente aquilo que vai agradar alguém que está acima de mim. Eu faço do jeito que eu faço, eu conduzo da forma como eu conduzo as coisas, porque eu faço como se eu estivesse fazendo para Jesus. E Ele que é o meu Senhor. Ele é o Senhor acima de qualquer chefe nessa terra, acima de qualquer dono de empresa, de qualquer executivo, de qualquer empresário. Ele é o meu Senhor. Então, eu faço qualquer coisa como se eu estivesse fazendo para Ele. E essa é uma das formas mais reveladoras de quem nós somos. Porque, assim, o ambiente de trabalho nem sempre é um ambiente igual aqui da igreja, que a gente está num só propósito, todo mundo veio bonitinho para adorar Jesus. No trabalho não tem mão para o alto, não tem o pessoal dando glória a Deus e aleluia, não tem louvor, geralmente não tem, né? Geralmente, dependendo da área onde você atue, vai ser um ambiente um pouco mais complicado. Não tem um pastor, não tem o seu líder de ministério lá te olhando, te acompanhando. Então, assim, acaba sendo um ambiente muito revelador. E quem é você no seu ambiente de trabalho? Quem sou eu no meu ambiente de trabalho? A nossa atuação profissional tem glorificado o nome de Jesus, mesmo que no secreto? Tem glorificado a Deus o que você faz, a forma como você procede lá? Glorifica o nome de Jesus? Quando a gente é contratado, irmãos, seja você um prestador de serviço, um fornecedor de produto, qualquer coisa. Isso aqui você pode aplicar para qualquer coisa na sua vida. Quando você é contratado, a gente é contratado para executar alguma atividade, você é colocado pela pessoa que está te contratando em uma posição de confiança, certo? Se eu vou contratar a Tamara para poder prestar um serviço para mim, é porque eu estou confiando na capacidade da Tamara de desenvolver aquele determinado serviço. Então, coloquei a Tamara... Eu confiei a Tamara uma determinada atividade. E, assim, concorda comigo que se a gente delegou essa confiança a essa pessoa ela precisa corresponder a isso, certo? E aí, pensa você sendo o contratado, uma pessoa te contratando para prestar um serviço, fornecer um produto, qualquer coisa que seja. Aquela pessoa confiou em você. Então, o nosso dever qual é? Honrar essa confiança que a gente recebeu com honestidade, com transparência, com profissionalismo, ter palavra, uma palavra só, e ter um comportamento louvável. Se você falou que você vai chegar 10 horas, chega 10 horas. Se acontecer um imprevisto, avisa. Poxa, aconteceu isso e isso, vou me atrasar 15 minutos. Tem algum problema? Se acontecer uma situação que você não vai conseguir comparecer por algum motivo, avisa, irmão. É muito feio um crente
uma pessoa que se diz cristã, pelo menos, ou que se identifica dessa forma, não ter um comportamento esperado, né? Assim, não honrar com a confiança de alguém que te contratou para prestar um serviço. Então, o nosso trabalho, ele também glorifica a Deus. Ele fala muito sobre quem nós somos. Eu queria ler com você em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo dando algumas orientações a Timóteo sobre algumas posturas essenciais a um pastor, a um presbítero, a um diácono. Diz assim, ó: é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Que ele tenha bom testemunho dos de fora. Você acha que isso aqui se aplica somente a um pastor? Só um pastor que precisa disso aqui. Só um presbítero, só um obreiro da casa do Senhor. Eu não consigo acreditar que isso se aplique somente a esse tipo de pessoa. Isso se aplica a todos nós que carregamos o nome de Jesus antes do seu nome. Quando você entra numa empresa, se for uma empresa grande, você acaba sendo conhecido como fulano da empresa tal. O pastor trabalhava na Casa Bahia. Então, é Jaci ou Miguel que te chamavam lá? Miguel. Então, era o Miguel da Bahia, Miguel da Casa Bahia, presbítero Gerson, o Gerson da Casa Bahia. Não adianta, as pessoas lá fora vão te conhecer assim, os seus clientes, principalmente, eles vão te identificar dessa forma. Então, o Gerson da Casa Bahia, o pastor Miguel, né? Pastor não. Ou pastor, lá o pessoal chamava de pastor também, né? O Miguel da Casa Bahia. E quando a gente é cristão, antes de você ser colocado com esse codinome da empresa onde você trabalha, você leva o nome de Jesus na frente do seu. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, antes de você ser simplesmente a Isabelle, que presta um determinado serviço, é a Isabelle cristã. A cristã Isabelle. Olha que coisa. Então, eu preciso ter esse senso de que eu preciso me preocupar com esse fato de ter um bom testemunho, principalmente dos de fora, para que eu não caia em desonra e no laço do diabo, que ainda, como se não bastasse tudo, ainda tem a questão do laço do diabo, para piorar a situação. Então, qualquer coisa que a gente se prestar a fazer, meu irmão, seja a prestação de um serviço, não sei, você vai, no meu caso, fazer uma consultoria de investimento com alguém, você vai fazer um atendimento odontológico, você vai cobrir um evento, como é o caso da Thalita na área de publicidade, com fotografia e tal, qualquer coisa que seja, faça como se fosse para o Senhor. Pega esses 2 versículos lá de Colossenses que a gente leu, Colossenses 3, 23 e 24. E coloca, de repente, na sua ferramenta de trabalho, no seu celular, no seu computador, na sua geladeira, perto de onde você vê o tempo todo. Porque é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Que é de fato isso. Ele é o Senhor acima de qualquer pessoa que seja superior a você. E uma coisa importante é a gente não fazer de uma forma mediana, tá? Porque o que a gente mais vê hoje em dia são profissionais medíocres. Medíocres no sentido de ser médio. Faz o que é mandado, faz o que precisa e tá bom. Quando você se destaca, você pode prestar atenção nisso. Não é porque você fez uma coisa muito maravilhosa. Às vezes você fez bem feito, e fez um pouquinho mais do que precisava fazer, do que a maioria faz. E só por isso você já se destaca pra caramba. E assim, não é um destaque para a sua glória, para o seu louvor, é para engrandecer o nome do Senhor. É porque você tem essa consciência de que é como se você estivesse fazendo para Deus. E se Deus pedisse para você assim: irmão Adriano, limpa, por favor, esse banco, porque ele está com um pouquinho de poeira, eu vou sentar aqui. Aí o irmão Adriano vai lá, pega um paninho e limpa só aqui. Jesus vai sentar aqui, então só aqui. E o resto do banco fica sujo. Qual o sentido disso? Limpa tudo, cara. O que custa, entendeu? E quando você faz isso, gente, pode ter certeza, isso dá um destaque tão grande para você na tua atuação profissional, porque a maioria das pessoas não quer fazer isso. Ela quer fazer só o que foi mandado. E o próprio Jesus disse que se a gente faz só o que a gente foi mandado, a gente é considerado um servo inútil. Não quero ser chamada de inútil diante do Senhor. Quero ser útil para Deus. Então, faça além das expectativas. Supere as expectativas e que a sua vida profissional glorifique o nome do Senhor. Que a sua vida profissional também adore a Deus. Amém? Terceiro,
Terceira forma de adoração. Adoração aqui no templo, adorando no templo, zelando e amando a casa de Deus, cultuando com louvores ao Senhor, com o nosso entendimento, como a gente já falou, com a sua alma, servindo e amando a comunhão com os nossos irmãos, contribuindo do jeito que só você pode contribuir. Uma coisa muito importante é que nós somos pessoas únicas. Do mesmo jeito que você tem a sua voz, e ninguém tem uma voz igual à sua, ninguém tem uma digital igual à sua, ninguém tem uma experiência de vida igual à sua. Então, existem contribuições aqui na vivência em comunidade que só você vai poder dar. E se você não abrir a sua boca, se você não colocar a sua mão para fazer, vai ficar faltando um pedaço. Porque é o seu pedaço. É o seu dedo que vai abrir aquela porta. É a sua mão que vai resolver aquele problema. Não sou eu, não é o Emerson, não é a irmã Teresa. Não, é você. E enquanto a gente se esquiva disso, fica faltando uma lacuna. E pessoas seriam alcançadas através daquilo ali que você está deixando de fazer. Então, existe uma adoração, inclusive, que é particular sua. É o seu jeito de adorar a Deus. O Mateus, todo mundo sabe, a Tamara falou semana passada, que o Mateus, quando está na igreja, todo mundo sabe, porque ele fala mesmo, ele adora mesmo, e a gente ouve a voz dele. E do mesmo jeito que Deus ouve a voz do Mateus em adoração, ele também quer ouvir a sua. Não quer dizer que você precise falar alto, que nem ele fala, mas quer dizer que você precisa falar. Quer dizer que você precisa adorar. Existe uma adoração que é sua, que tem o seu cheiro, que sobe para Deus, que, sim, será que está subindo? Será que nós estamos ofertando a Deus essa adoração que só a gente vai saber ofertar? Que só a gente vai conseguir entregar a Ele? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas em mim isso é muito presente. Eu sou nascida e criada na igreja há muitos anos, então eu tenho muito forte dentro de mim, eu já tive isso várias vezes em alguns cultos, uma vontade muito grande de não ir embora da igreja. Eu queria ficar. É uma sensação de, nossa, eu ficaria aqui para sempre, aqui é maravilhoso, aqui é perfeito, aqui é tudo de bom. Jesus, como a sua presença é grande nesse lugar, como é maravilhoso estar aqui junto com os meus irmãos, com os meus amigos. Mas do que adianta a gente estar nesse meio se a gente só assiste? Se a gente não coloca a mão para fazer, se a gente não coopera, se a gente não contribui. Irmãos, a adoração, ela só vai ser perfeita quando ela for unânime. Quando todos abrirmos a nossa boca, quando todos colocarmos as nossas mãos para fazer. A adoração no templo, ela exige isso, que nós estejamos aqui de corpo presente, inteiros, como a gente falou lá no começo, com o seu propósito, para poder adorar o Senhor. E esse sentimento que eu falei de, cara, não quero sair daqui nunca mais, ele vai invadir o teu coração de um jeito que você não vai querer mais ir embora. E vou te falar, é muito bom quando a gente sente isso. É muito gostoso. O salmista, lá no Salmo 84, ele fala sobre isso. Eu queria que a gente lesse junto. Salmo 84, a partir do 1º. Aí a gente vai pular, vai ler do 1 ao 4, depois a gente vai pular para o 10. Salmos 84, muito conhecido. Do 1 ao 4 e depois o 10. Diz assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade.
ele fala aqui no exemplo que o salmista dá, comparando, falando do pardal que encontrou casa e a andorinha um ninho. Um ninho, um lugar de acolhimento, um lugar fofinho. Casa, aquela coisa de aconchego. E é aqui, irmãos, é nos altares do Senhor. Diante dos altares do Senhor que nós encontramos esse aconchego. Se você ainda não encontrou, existe possibilidade de você encontrar. Existe esse espaço que a gente só consegue se enganchar assim e sentir que encontrei meu lugar no mundo, eu me encaixo aqui, eu nasci para isso. Esse é o meu lugar. Aqui que eu quero fincar as minhas raízes. E de verdade, irmãos, dá vontade de não ir embora. Se eu pudesse, eu ficaria aqui para sempre, plantada no pé dessa cruz, deitada nesse chão, fazendo qualquer coisa. Mas eu ficaria aqui, porque é muito gostoso, porque é um lugar que exala Jesus, que exala a presença de Deus. Você senta nesse banco e você sente que Jesus está aqui. Você olha para o irmão do seu lado e você vê a face do Senhor se refletindo na vida do seu irmão, na postura do seu irmão. E como isso é maravilhoso. O desfrute dessa presença maravilhosa de Jesus, ele não é restrito somente ao templo. Pode ser no seu quarto, na sua casa, no ônibus, lavando louça, lavando roupa, fazendo qualquer coisa. Mas não adianta, aqui tem um negócio que é diferente. Pelo menos eu sinto muito forte isso. E assim, irmãos, eu já compartilhei isso aqui uma vez. Eu já tive a experiência recente, inclusive, de ter visto Jesus entrando aqui por esse corredor, num culto de Santa Ceia. Eu acho que foi de Santa Ceia, nem lembro. Acho que foi de Santa Ceia. Eu estava ali no cantinho cantando e assim, eu não sei dizer, não tem como explicar. Eu abaixei no chão e eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Não sabia como reagir, porque é uma presença tão maravilhosa. Foi o que eu falei lá no começo, quando a gente tem consciência de quem Jesus é e de quem nós somos, e a gente está no mesmo ambiente que Ele, entre as mesmas quatro paredes que Ele, nossa, enche muito o coração. Esse é um privilégio muito grande, irmãos, é muito, muito grande esse privilégio. E aí eu queria ler com você, eu falei que a gente ia ler vários textos bíblicos, por isso que eu não li lá no começo. Apocalipse. Foi o que veio na minha cabeça nesse dia, quando eu tive essa experiência de ver Jesus entrando por essas portas e se assentando aqui. Foi um desses 3 bancos aqui da frente, onde está a irmã Renata, aqui mais ou menos. E eu fiquei ali meio assim, jogada no chão. Eu chorava desesperadamente, porque eu não sabia o que eu fazia. E a primeira coisa que eu lembrei foi esse texto de Apocalipse, capítulo 1, do 9 em diante. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz bem forte, como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver, imagina, voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça, isso é muito poderoso, irmãos. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse sol rachando hoje, maravilhoso. Olha o que aconteceu com João. Ele narrou tudo isso. Aí olha isso. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. O 18. E aquele que
vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, é diante desse Jesus que nós estamos. Um Deus poderoso que triunfou sobre a morte, glorioso, majestoso, no mesmo ambiente que nós, aqui no templo, na casa do Senhor, irmãos. E é a Ele, é a esse Jesus que a gente vem adorar quando a gente sai da nossa casa. Olha que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. É a Ele quando a gente sai da nossa casa num domingo, numa terça, é a Ele que nós viemos adorar. É por Ele e para Ele que nós estamos vivos. Aleluia. O nosso respirar, irmãos, deve glorificar o nome desse Deus. É a esse. Eu quero muito que você, quando você estiver aqui, que você entrar diante da presença do Senhor, que você adentrar por essas portas, que você se lembre desse texto. A reação de João, o mesmo João que deitou a cabeça sobre o peito de Jesus, que era o discípulo amado, que estava sempre pertinho, trocando sempre um papo bem próximo com Jesus, muito amigo. Quando ele viu Jesus assim, a reação dele foi o quê? Fala aí, Jesus. Não, ele caiu como morto. Ele não conseguiu aguentar o poder, a glória, a majestade desse Deus. O nosso Jesus que está aqui, aleluia. Então, irmãos, aproveitemos a liberdade que nós temos ainda, pelo menos no nosso país, de glorificar e de adorar publicamente o nome do nosso Deus. Quando você sair da sua casa para vir para a casa do Senhor com a sua Bíblia, andando livremente na rua, se lembre disso, porque existem pessoas que não podem, por uma questão de limitação física, enfermidade, estão internadas, enfim, ou estão, de repente, morando em um país em que não tem essa liberdade. E nós temos aqui no Brasil. Nós somos um país livre para cultuar o nome do nosso Deus. Já pensou você morar na China e você não poder ter uma página da Bíblia no seu bolso, que se for achado você é morto? Você é colocado numa prisão, você perde o direito de qualquer coisa, de ver a sua família, e você é colocado uma espada na sua cabeça e vão falar, ou você nega Jesus, ou você morre aqui agora. Isso acontece, irmãos, no nosso mundo de hoje, século 21. É só ali no Oriente isso está acontecendo agora, nesse momento. Então, nós precisamos fazer bom uso da liberdade. Então, assim, é muito difícil imaginar que você vai sair da sua casa, você vai chegar aqui, diante da presença desse Deus grande e maravilhoso, justo e bom, que te ama, que deu a vida por você, e você vai ficar sentado no banco, só olhando para a cara de quem está aqui na frente. Não vai, você não vai conseguir fazer isso. Você vai pular, você vai querer gritar, você vai querer levantar a sua mão, você vai querer dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Você não consegue ficar parado. Quando a gente consegue ter integridade no que a gente está fazendo, você está aqui por inteiro, você está consciente, você está ofertando a Ele uma adoração, um culto racional, tendo noção de quem você é e de quem Ele é principalmente. Então adore, meu irmão, adore ao Senhor no tempo com alegria. Adore ao Senhor com gratidão. Adore ao Senhor através da sua vida profissional. E, por fim, adore ao Senhor com generosidade. Essa, particularmente, é a minha forma de adoração mais sincera, que eu mais gosto. Enche meu coração de alegria, assim, transborda. De repente, você até pensa que é quando eu estou aqui na frente cantando, mas não é. A minha adoração mais sincera é quando eu estou na minha casa e que eu entro na minha conta para poder transferir o meu dízimo, para poder transferir a minha oferta antes de vir para o culto. Particularmente, eu sei que é a minha forma mais sincera de adoração. Eu sei. Para mim. Não sei você qual é a sua. De repente, a sua é cantando. De repente, a sua é testemunhando, falando aqui pertinho das pessoas com quem você convive, na sua vizinhança, dos clientes que você atende sobre o amor de Jesus. A minha é dessa forma aqui, eu sei que é. E aí eu queria ler com você Marcos, capítulo 12, do 41 a 44. Muito conhecida também essa passagem da viúva pobre. 12, 41. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre
lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aí, eu me pego pensando nisso direto. Você já imaginou Jesus sentado aqui, olhando o nosso momento de adoração, com dinheiro? O gasofilácio está aqui na frente, e aí a gente sai do nosso lugar e vem aqui e deposita. Você já imaginou Jesus sentado aqui assim, ó? Porque foi isso que ele estava fazendo. A gente leu aqui no 41. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Então, você já parou para pensar nisso? Jesus sentado no primeiro banco, ou aqui na frente, ou ali do lado, observando como que a gente deposita as nossas ofertas no altar. Irmão, se a gente diz que Ele é o nosso Senhor, Ele deve ser o Senhor de toda a nossa vida, inclusive das nossas finanças. E não tem como falar assim, não, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, porém, minha carteira deixa ali do lado. Não existe isso. Se Ele te salvou por completo. Amém? Amém. É o que a gente espera que tenha sido. A Santa Ceia, ela lembra a gente de partir o pão, né? Na Santa Ceia, Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Comeu, partiu, e Jesus fala, Paulo, lá em 1 Coríntios, naquele texto que a gente sempre lê da Santa Ceia, o pão tem que ser repartido, uns esperem pelos outros, para poder fazer tudo juntinho. Então, a Santa Ceia nos lembra de repartir o pão. Abraão, entregando Isaac, a maior bênção que ele tinha esperado por anos na vida, em holocausto, nos lembra de que as nossas vitórias recebidas não são maiores que o Deus que nos deu a bênção. A maior bênção que você já recebeu hoje, até hoje na sua vida, não é maior do que Deus. Jó, reconhecendo que Deus era bendito, mesmo tendo perdido tudo, todas as riquezas, os filhos, sua própria família e aqueles a quem ele chamava de amigos. Quando a gente para e pensa nisso aqui, a gente vê que Deus, Ele é Senhor de tudo e acima de tudo. Não existe um degrau em que Deus não alcance. Se existe, está errado. Saiba disso. Se existe uma área na sua vida, porque não existe área da sua vida, a sua vida é toda uma vida. Se existe alguma coisa na sua vida que o Senhor ainda não é Senhor, está errado. Você está fazendo isso errado. Eu estou fazendo isso errado. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Em todos os seus caminhos. Se a gente, você e eu, nós temos tido alguma dificuldade em estabelecer Cristo como Senhor de alguma área da nossa vida, como, por exemplo, das nossas finanças, a gente precisa mudar isso, irmão. Está errado. A gente pede ajuda para Ele, para o Espírito Santo de Deus, e fala: Senhor, eu quero te reconhecer como Senhor da minha vida financeira. Eu quero te reconhecer como Senhor da minha carteira, da minha conta bancária, do que eu tenho na minha reserva lá em casa. Sei lá onde você guarda o seu dinheiro. Mas onde estiver o seu dinheiro, que o Senhor tenha liberdade, que Ele saiba que Ele tem a liberdade de te pedir aquilo ali se Ele quiser. Porque não é seu, é dele. Do mesmo jeito que nós não somos nossos, nós somos dele, aquilo que nós temos também é dele e não é nosso. Isso é adorar a Deus com integridade, estar por inteiro, Senhor de tudo. Todos os seus caminhos, reconhecer o Senhor como Senhor em todos os seus caminhos, em todas as partes da sua vida. E assim, irmãos, eu aprendo muita coisa com os clientes que eu atendo, é muito engraçado, inclusive são muito idosos, muitos deles, e tem muita sabedoria no bate-papo. Sempre gostei muito de conversar com adulto, principalmente com os mais velhos. E na semana passada eu conheci uma senhorinha muito fofinha, chamada Maria da Conceição, lá no meu trabalho. E ela me contando a história de vida dela, ela, sintetizando, me ensinou que não tem como a gente ser feliz sozinho. Ela falou assim: Isabelle, eu venho de uma família muito pobre. A gente tinha, no máximo, angu, às vezes, para comer. E conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, fui crescendo, a gente veio para o Rio, eles eram do Nordeste.
eu fui conquistando algumas coisas, determinei no meu coração de estudar, passei num concurso, enfim, fui alcançando, mas hoje eu olho para o que eu construí, para o patrimônio que eu construí, e falo assim, não tem como isso ficar só para mim. Eu me incomodo de eu ter e de ter gente ao meu redor que não tem. Eu preciso dividir, eu preciso compartilhar aquilo que eu consegui construir de alguma forma na minha vida. E ela falou isso, Isabelle, não tem como a gente ser feliz sozinho. Não é felicidade. Se é sozinho, não é felicidade. E se não está incomodando a gente, precisa nos incomodar. Porque tem alguma coisa errada se não nos incomoda. E assim, falando sobre a questão da generosidade, como que a gente não vai desejar, não vai almejar algo lindo para a casa do Senhor, para as nossas crianças que estão sendo discipuladas aqui em cima pelas tias, um ar-condicionado para a gente conseguir ficar mais tranquilo no momento de adoração. Não tem como, irmãos. Eu não sei se o seu coração queima por isso, mas se o seu coração não queima por isso, eu oro ao Senhor para que comece a queimar. Não estou falando pela obra física da casa de Deus somente, mas principalmente pelas pessoas que te cercam. De repente, na sua vizinhança, os seus amigos, pessoas talvez que congregam aqui e que são carentes de alguma forma. E aí a gente pensa assim, mas eu tenho muito pouco, Isabelle, eu não tenho quase nada. E em Mateus 25, 23, Jesus fala exatamente sobre isso. Fala assim, então o Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Irmão, o segredo não é você ter muito para que você divida. É você começar a dividir tendo pouco. A gente viu na passagem da viúva pobre e dos talentos, essa que a gente acabou de ler, que não importa a quantidade que você oferta, que você deposita diante do altar do Senhor, mas importa o seu coração. O meu coração, é o coração de quem oferta que importa. Antes da gente depositar qualquer quantia aqui, ele já olhou o nosso coração. Integridade é isso. É você ter o seu bolso convertido, a sua carteira convertida. E Deus saber que pode contar com você por completo. Inclusive com a sua carteira. Inclusive com o seu salário. E se for o seu salário todo? Ele pode contar, porque Ele é Senhor da minha vida. Ele é o meu Senhor. Irmãos, uma coisa que a gente sempre fala aqui nos momentos de adoração com a oferta, nós temos as nossas contas, as despesas, e a gente tem, todo mundo tem. E a casa de Deus, obviamente, também vai ter. Mas, assim, Jesus, Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do meu dinheiro, porque Ele é o dono de tudo. Ele não precisa dos nossos recursos, porque Ele é o dono de todos os recursos. Só que Ele nos dá a vida a cada dia. Ele nos coloca alimento na nossa mesa, nos dá o ar para a gente respirar. Existe uma coisa chamada gratidão e generosidade. E quando a gente fala de generosidade, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Existem pessoas que podem ser alcançadas por Jesus, através das bênçãos que Ele colocou na sua mão. O que Ele te deu, e é uma bênção na sua vida, é também para abençoar os outros. Então, abençoe. Porque Jesus mesmo disse lá em Mateus 25, que se a gente fizer um desses pequeninos, é como se a gente estivesse fazendo a Ele mesmo. Já imaginou? Negar alguma coisa para alguém e lá no grande dia era alguém enviado por Deus, de repente, para provar o nosso coração, a intenção da nossa, naquele momento ali, né? A sunamita, que hospedou o profeta Eliseu lá em 2 Reis, ela reconheceu um homem de Deus e decidiu abençoar esse homem de Deus. Ela construiu um quarto, colocou uma cama, uma mesa, uma vela, uma cadeira, para que ele, quando passasse pela cidade, ele pudesse ficar ali hospedado. E ela foi muito abençoada de volta. Ela não fez isso com o intuito de ser abençoada. Ela simplesmente foi abençoada. Irmãos, era a maior bênção para uma mulher naquela época, naquela cultura, ser mãe. E ela não podia ser mãe. Ela não tinha filhos. E ela gerou um filho, porque ela abençoou um homem de Deus com os recursos financeiros dela. E, assim, a lei da semeadura e da colheita, ela é bíblica. Está em 2 Coríntios 9, do 6 ao 15. Se você for ler depois, você vai ver isso. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar com generosidade,
você vai colher com generosidade. Adore ao Senhor com generosidade. E para finalizar, eu convido você a se colocar de pé. A gente vai ler 2 Coríntios 9, 6. E aqui nós estamos finalizando já. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O próximo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus, preste atenção nesse texto todo, se você puder ler junto comigo, prestando atenção. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Peço o serviço desta assistência, porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. O 13. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. O versículo 15 fala isso. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. A generosidade é um dom, irmãos. E adorar a Deus com generosidade é o mínimo que nós podemos fazer por tudo que Ele faz por nós. Então, que você adore ao Senhor com gratidão, que você renda graças ao nome do Senhor, que você adore ao Senhor no templo, com seus amigos, com seus irmãos, que a sua vida profissional glorifique ao nome do Senhor. Mas, assim, o meu maior desejo é que você seja um semeador no reino de Deus e na vida dos filhos do Senhor. Gabriel e eu, a gente tem colhido muitas bênçãos. Eu tenho certeza que é por causa disso. Eu tenho certeza disso. Se eu pudesse deixar uma lição de casa para você, encontre a sua forma mais sincera de adoração. De repente é cantando. Você nem precisa cantar bem, mas de repente é cantando. De repente é ofertando. De repente é, como eu falei, testemunhando, abençoando a vida de alguém, aconselhando, dedicando seu tempo a alguém. Que toda a nossa existência, irmãos, que toda a nossa existência nessa terra glorifique escandalosamente o nome de Jesus, por onde quer que nós passarmos. E que a nossa vida seja um eterno culto maravilhoso, lindo, de louvor ao nome do nosso Deus. A nossa existência é para isso. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Então, adore ao Senhor. E adore com generosidade em todas as áreas. Sempre que você se propor a adorar, adore com generosidade. Porque o Senhor se alegra quando a gente dá com alegria. Amém? Obrigada pela oportunidade.